Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que o teu desejo seja buscar a face do Senhor, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo, que você nesse dia de hoje possa tomar posicionamento em buscar e se posicionar na presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem e você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever e nos ajudar, porque a sua inscrição vai nos dar visibilidade, vai nos ajudar a alcançar mais vidas. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque a todo que crer e for batizado será salvo. O nosso desejo, querido, é fazer com que o nome do Senhor seja propagado, seja divulgado, seja conhecido por aqueles que estão andando a passos largos para a porta do inferno. Porque o Senhor não quer que ninguém pereça. O Senhor quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se existe alguém que pode nos ajudar, nos instruir e nos abençoar, transformar o nosso coração, é Jesus. Se existe alguém que possa libertar e transformar a nossa casa, é Jesus. Somente Ele tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Confie no nome daquele que é poderoso para fazer na sua vida mais do que você tem pedido ou pensado. E creia que Deus é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Se posicione diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler o primeiro versículo a seguir, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos,
Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Essa palavra vem relatando o que aconteceu com o profeta Elias, depois dele desafiar os 850 profetas de Baal e Astarotes e matar os 450 profetas de Baal, juntamente com o povo. Deus ali respondeu a sua oração com fogo. Deus ali mostrou para todo Israel, para todos aqueles que estavam reunidos naquele lugar, que somente ele era Deus. Mas, após Elias ter feito a vontade do Senhor, ter feito todo esse processo, quando o rei Acabe volta para dentro da sua casa, ele conta para a rainha Jezabel, a sua esposa, a mulher ímpia, idólatra, que fazia Israel pecar, o que aconteceu com seus 450 profetas. O que Elias, através do poder de Deus, havia matado aqueles homens. E a ira do diabo se levanta através da vida dela, porque ela é aqui a representação do inimigo das nossas almas. Ela aqui é a representação do demônio, que não fica, querido, adormecido ou se esquece. Porque Satanás, ele veio com um intuito: roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. E muitas das vezes nós estamos enfrentando batalhas, por que nós chamamos de retaliações, e sofrendo, porque o inimigo, a intenção dele é tirar o nosso equilíbrio, cegar o nosso entendimento e fazer com que as nossas orações sejam cessadas, que a nossa busca seja paralisada, que o nosso comprometimento com a obra do Senhor seja impedido. Então ele vem de N formas. Às vezes ele usa pessoas de perto, às vezes ele usa familiares, às vezes ele usa situações e adversidades. Às vezes ele tenta sufocar com angústias, com dores, e traz más notícias, porque a intenção dele é machucar, a intenção dele é oprimir, a intenção dele é parar. Mas se a minha esperança e a sua esperança está em Cristo Jesus, a primeira coisa que nós temos que entender é que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, é pelo poder de Deus, é pela presença de Deus. Elias era um profeta que falava com Deus, representante do Senhor na face da terra, num tempo onde a adversidade, onde o pecado era abundante. E a luta de Elias era despertar o povo a buscar a presença do Senhor. E ali Elias já estava fisicamente esgotado, emocionalmente esgotado. Porque a intenção do inimigo é destruir. E Elias agora, muitos dizem que esse comportamento dele é porque ele já estava em depressão por causa das situações e dos acontecimentos. E eu acredito que sim.
Mas mesmo nessa situação, ele temia a Deus. E o Senhor não o desampara. No momento em que ele se afasta de tudo e de todos, porque ele sai da onde ele está, as pessoas chegam diante dele e avisa para ele qual foi o juramento que Jezabel fez para com a vida dele, com o que ela pretendia fazer contra ele. E ele ali levanta e sai. E aí eu me lembro do próprio Jesus, que quando estava sobre a face da terra, divulgando o reino dos céus, falando sobre o evangelho, em algumas circunstâncias aonde o povo se levantava contra a vida dele, Jesus simplesmente saía. Ele não debatia, ele não se defendia, ele se escondia no meio do povo e desvencilhava, apartava-se da aparência do mal, passava de largo. Ele estava certa vez pregando numa sinagoga e os líderes ali, enfurecidos, invejosos, cheios de fúria e de raiva, tomam Jesus pela mão e vão levá-lo até ao alto do monte para precipitá-lo penhasco abaixo. Quando chega, Jesus se permite deixar, ele se deixa levar até lá. Mas quando chega lá, eles começam a discutir, eles começam a conversar, uns começam a defender, outros começam a acusar, e ali eles se esquecem de Jesus. E ali Deus cega o entendimento deles e Jesus sai. E Jesus passa por entre eles não percebem e vai embora. Jesus ali não se defende, Jesus ali não debate, Jesus ali não abre a sua boca, ele simplesmente sai de perto e vai embora. E muitas das vezes nós temos que aprender a fazer isso. Porque nos momentos críticos, nos momentos em que a nossa força como ser humano é pouca, nós temos que confiar na liderança do Espírito Santo na nossa vida e desvencilhar daquilo que está tirando o nosso foco, tirando a nossa força. Nós temos que aprender a obedecer ao Senhor. Elias, ele sai da onde ele estava porque ele ouviu a promessa que Jezabel tinha feito para o dia seguinte, para a sua vida. E ele vai andando. Ele chega em Berseba, ele vê que ele não tem força agora para estar com mais alguém ao seu lado. Então ele deixa ali o seu moço, aquele que o acompanha, que está sempre com ele, e fala com ele, fica aqui, e ele vai. E quando ele está na caminhada, e eu abro um parênteses aqui, se você lembrar, quando ele está com o profeta Eliseu, que o profeta Eliseu está sendo treinado por ele faz a mesma coisa, ele tenta deixar o profeta Eliseu antes dele ser tomado pelos céus, e o profeta Eliseu, ele não se aparta de Elias, ele permanece, porque ele estava no mesmo propósito, no mesmo sentimento, e ele sabia o que iria acontecer. Então, o que dá a entender e a percepção minha aqui é que esse moço, ele não tinha a mesma espiritualidade. Ele andava com Elias, mas ele não estava no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Por isso ele é deixado para trás. Por isso ele se permite ficar para trás. Porque aquele que está ligado na videira, aquele que está ligado no Senhor, a visão dele é de reino, a visão dele é de céu. E ele ouve a voz do Senhor e ele, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, ele prefere estar aonde Deus quer que ele esteja. Porém, Elias deixa esse moço lá e agora ele continua a caminhada e chega debaixo de um pé de zimbro. Quando nós estudamos sobre essa planta, ela não é uma planta que dá sombra. Ela é uma planta que parece uma árvore de cabeça para baixo. E ele deita debaixo dela, cansado da caminhada, cansado mentalmente, cansado fisicamente, e ali ele dorme. E Deus envia um anjo. O anjo não fala nada. O anjo acorda e dá a ele de comer e de beber. Porque o anjo primeiro fortalece a carne, o físico. Ele volta, dorme, o anjo torna a acordá-lo, ele torna a comer, torna a beber. Ali com o corpo fortalecido, o anjo fala para ele, come e bebe,
porque a tua caminhada é longa. E muitas das vezes, querido, nós temos que comer e beber da água do Espírito, porque a nossa caminhada em Cristo Jesus é longa. E para estar firme e firmado nela, só com a palavra de Deus, só na presença de Deus, só através do Espírito Santo. A nossa empolgação não nos leva adiante. A nossa força não nos leva adiante. O nosso entendimento não nos leva adiante. A nossa sabedoria humana, ela não nos leva adiante. Nós precisamos buscar a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, buscar no Senhor sabedoria, palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá e depois não lance em rosto. Que o Senhor tem sabedoria para nos dar, para que nós possamos compreender e entender o seu propósito, o seu querer e o seu fazer. Que nesse dia de hoje, apesar da luta, apesar da batalha, apesar dos problemas, apesar da circunstância, seus olhos estejam voltados aos céus. E o seu coração esteja ansioso e desejoso de buscar a presença do Senhor. Se posicione em Cristo Jesus, querido. Pare de ficar olhando para o teu braço, pare de ficar olhando para as tuas razões, pare de ficar olhando para trás, pare de ficar olhando para o lado. Comece a focar o reino dos céus, comece a focar a palavra de Deus, comece a focar a Jesus Cristo, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Ele não quer que você pereça, mas que você tenha conhecimento. Só tem conhecimento quem busca ler e compreender a palavra do Senhor. Ela está aí diante de ti, na tua boca e no teu coração. Viva a palavra, busque a palavra, creia na palavra e se disponha a aprender de Deus o que Deus tem para ti. E que o Senhor possa nesse dia de hoje transformar toda a situação e todo esse momento e mudar a tua história. Mas entregue-se a Ele, renda-se aos pés, deixa Ele tirar esse coração de pedra e colocar em você um coração de carne. Deixa Ele descauterizar a tua mente e transformar pelo conhecimento da verdade que salva, que cura e que liberta. Jesus te ama e Ele pode e quer mudar a tua história. Que hoje você tome uma decisão por ficar na presença do Senhor, porque Ele tem pão e água, Ele tem o vinho da alegria para te oferecer, que é a vida dele, que foi derramada na cruz do Calvário para a salvação da nossa vida. Jesus vai mudar a tua história. Amém? Você que ainda não confessou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, creia que Deus é Senhor e Deus e entregue-se e renda aos seus pés. E você que já fez parte e está longe de casa, volte-se para o Senhor, porque os tempos, Jesus está às portas. E nós sabemos que Ele virá buscar a sua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que você possa dar ouvidos e atenção à palavra do Senhor. Obrigado pela sua atenção e eu peço a você que continue buscando a presença do Senhor, se firmando na palavra do Senhor, porque o desejo do Senhor é mudar a tua vida. Fica na graça, fica na paz e tenha um dia cheio de poder da graça do Senhor. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude. Porque o nosso desejo é fazer o ídolo do Senhor, é propagar o Evangelho da Salvação. E seja você uma bênção.